Bem, então, a primeira questão solicita, né, que se avalie os pontos de descontinuidade da função g. Tá? A função g é uma função de várias sentenças. Ela tem três sentenças. Né? Ela é 2x, 2 menos x se x é menor que 2. Ela é igual a 1 que se x for igual a 2. E ela é igual a uma função quadrática se x for maior que 2. x2 menos 4. E pede para analisar a sentença correta. Tá? Então, logo a primeira aqui, a função g é descontínua em x igual a 1. Veja, quando x é 1, eu estou nessa região aqui, tá? Então, se x é 1, nós estamos nessa regra daqui. Né? E nessa regra é uma função linear, essa regra é uma função linear, decrescente, né? Ou seja, e contínua, né? Porque o limite, quando x tende a 1 pela esquerda ou pela direita, é o mesmo e é o g de 1, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente precisa conferir, deixa eu colocar aqui o quadro. Então, olha lá. As perguntas que a gente tem que fazer quando o objetivo é saber se a função, se a função é contínua, né? Então, a função g, eu vou analisar o quê? O limite de g de x, quando x tende a 1, né? Esse limite existe? Tá? Se esse limite existir, vamos olhar aqui, olhando a função, né? Então, quando x tende a 1, o limite é 2 menos 1, né? Que é 1. Então, esse limite existe e ele é igual a 1. Tá? Então, a resposta aqui, sim. Segunda pergunta que a gente vai fazer. O limite de g de x, quando x tende a 1, é igual ao g de 1? Tá? Bem, como a regra, esse limite é igual a 1, né? Como a regra é exatamente 2 menos x, né? E quando x tende a 1, isso é 1. E o g de 1 é justamente esse valor, né? Então a resposta aqui também é sim. Tá? Então, nesse caso, g é contínua em 1. Né? O problema da descontinuidade dessa função não está no 1, e sim no 2. Tá bom? E sim no 2. Então, se x, observe aqui agora, que se x for igual a 2, por exemplo, o limite quando x tende a 2 pela direita é 0, porque é 2 menos 2, que é 0. O limite quando x tende a 2 pela direita, né, é 0, porque 2 ao quadrado menos 4 é 0. Porém, o g de 2 é 1, tá bom? Então, o g de 2 é diferente do limite quando x tende a 2 pela esquerda ou pela direita. Então, o limite quando g tende a 2 é 0, enquanto que o g de 2 é 1. Então, nesse caso, a função g é descontínua em x igual a 2. Então, essa sentença não é correta. E esse gráfico, que está ilustrado aqui, né, ele representa. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Ele representa a função g porque é uma reta. Se a gente observar aqui, ó, o intercepto dessa reta é próximo do 2 aqui. Vou colocar até o 2 aqui.
Vamos pensar aqui, próximo do 2. Tá bom? Aqui, quando x é igual a 2, isso aqui está próximo de 1, ó. Tá aqui. Tá bom? Esse aqui é o 1. Então, quando x é 2, g de 2 é 1, né? Aqui eu tenho uma reta, que seria a reta 2 menos x, né? E essa seria a parábola x ao quadrado menos 4. Né? Então, aqui eu tenho uma representação gráfica aí da função g, tá? Então, o item correto seria o item B, tá? Questão só com 2 itens mesmo, sem maiores dificuldades aí para vocês, tá? Então, item B. Deixa eu só confirmar se eu gosto sempre de checar se a sentença que eu marquei é a certa mesmo. Em algumas provas é invertido, né, professor? Mas aí não importa não, né? Como é? Em algumas provas essas letras foram invertidas, mas aí não importa Não, não não. importa não, tá? Não se preocupe, porque na hora de corrigir isso aí, o que importa é Ok. aqui, ó, que o 100% tá no gráfico, né? Na sentença do gráfico, tá bom? Ok? Então tá certo aqui, pessoal. Vou voltar, vamos para a segunda questão. Então a questão foi tranquila, só tinha 2 itens mesmo para analisar. Então vamos para a próxima, que é a. Eu não sei se foi a segunda questão que apareceu para vocês, mas quando ela aparecer, ela vai aparecer exatamente com esse mesmo texto e com as letras embaralhadas, tá? Ok. Então, encontre as expressões das derivadas das funções f, g, h e t, quando amplamente definidas, né? Marque a alternativa com o valor mais próximo do produto, né? F' de 1, G' de 1, H' de 1, T' de 1. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é encontrar as expressões dessas derivadas. Então, vamos olhar aqui. Então, vou pegar primeiro e começar com a F, tá? Eu já fiz as contas aqui, então vamos ganhar tempo. F, deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. Olha só, 2x ao cubo mais 3x no numerador, 5x menos 1 no denominador. Então, derivada da primeira, olha lá, 6x2 mais 3. Confere? Derivada do polinômio, né? O 3 vem para frente do 2, cai o expoente para 2 e o 3x vira 3. Vezes a segunda, 5x menos 1. Aí, como é o quociente, né? Menos. Agora, a derivada da segunda, 5, tá? Vezes a primeira, 2x ao cubo mais 3x. E divide tudo pelo quadrado da segunda, que é 5x menos 1 ao quadrado. Aí, calculando aqui o f de 1, tá? Olha lá. 6 vezes 1 mais 3. 5 vezes 1 menos 1. Menos. Aí agora, 5 vezes 2 vezes 1 mais 3. E embaixo, no denominador, 5 vezes 1 menos 1. 5. O f' de 1 ficou dado aqui por essa expressão, tá? E quando eu fiz a conta aqui, ó, 6 vezes 3, 18,
18 vezes 4. Acho que eu errei aqui. Aliás, é 6 mais 3, desculpa. 9 vezes 4, 36, tá? 9 vezes 4, 36. E 5 vezes 5, 25. Então, 36 menos 25. E 5 menos 1, 4, né? Ao quadrado, 16. Aí, no final, 11 sobre 16. Tá bom? Vamos para a próxima. Vamos para G agora. Deixa eu olhar a fórmula da G. Em AG, menos 1 sobre a raiz cúbica de x mais x. Aí percebam que quando a gente tem uma coisa assim do tipo raiz cúbica, é melhor expressar como o x elevado a 1/3. Tá? Então, o g de x vai ser menos x elevado a menos 1/3, porque essa raiz está no denominador, então a gente inverte, troca o sinal do expoente, mais o x. Mais o x. Que aí vai ficar mais fácil de enxergar aí a derivação. Né? E aí eu vou pegar esse 1/3 negativo, vai para frente, multiplicado pelo menos 1 fica mais, e vezes o x elevado a menos 1/3, e aí o expoente cai de 1 unidade. Tá? Aí agora 1/3, x elevado a menos 4/3, tudo isso mais 1. Fazendo a conta aqui no G no 1, o G no 1 é só substituir, né? 1/3, 1 elevado a menos 4/3 é 1, mais 1. Então, 1/3 mais 1, 4/3. Ok? Vamos para a função h. Talvez tenha sido a função que tenha dado mais trabalho para vocês. Log de x ao cubo na base 4. Bem, a primeira coisa que a gente faz aqui, fazer uma mudança assim de base. Né? Então, h de x vai ser o log de x ao cubo na base e. Aqui eu não estou indicando o e, mas é na base e. Dividido pelo log de 4 na base e. E fazendo a derivada, né? 1 sobre o log de 4 é uma constante. Então, isso aqui sai tranquilamente. E agora eu vou derivar o log na base e. O log na base e, né, é 1 sobre x ao cubo. E aí usa a regra da cadeia. Usa a regra da cadeia. Então, 1 sobre x ao cubo vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Tá bom? Então, no final, 1 log de 4 ao log 4 na base e, vezes 1x ao cubo, 3x ao quadrado. Tá? Fazendo aí o cálculo do h no 1, h' no 1. Deixa eu equacionar aqui. Então, o h' no 1 vai ser a derivada de h no 1, né? 1 sobre o log de 4 vezes 1 sobre 1 vezes 3 vezes 1. Então, vai ser 3 log 4. O log de 4, o log de 4 pode ser escrito também como função do log de 2, né? Eu posso igualar isso aqui, ó. 3, 2 log 2. Tá bom? E aí, encerra aqui. E aí, para encerrar, vamos à derivada da função t. T ela é um produto aqui e uma soma, né? Então, vou primeiro derivar esse produto. E a derivada do produto deriva a primeira, 6. Né? Vamos lá.
Então, 6 vezes a segunda, x ao cubo menos 2. Professor, essa que o senhor usou a regra da cadeia, poderia usar o logaritmo neperiano? Mas é justamente isso que eu fiz, né? Porque, Ah, foi? veja, aqui, ó, eu transformei tudo para base E. Então, Ah, quando eu coloco log, ele está na base E, tá? Então, esse log que eu estou falando aqui já é o logaritmo neperiano, entendeu? então não é na base 10 não, né? Não, não. Ah, tá. É Entendi. porque na verdade, a derivada do log, ela é vista na base E. Aí, quando o log está em outra base, a gente converte para a base E para poder derivar o log, tá bom? Porque Certo, certo. essa regra, aquela regrinha de que a derivada do log é 1 sobre x, tá? Não tem essa regrinha? Que você Isso. coloca log, a derivada do log de x é 1 sobre x, né? A derivada do log de u é 1 sobre u. Isso vale quando o log está na base neperiana aí, que é base E, tá bom? Certo. Aí, se ele não está na base E, a gente precisa converter, porque vai ter essa escala aqui, essa constantezinha vai acabar saindo, né? Tá vendo aqui que o log de 4, esse log de 4 acabou saindo, né? E aí ficou o log de x ao cubo, tá? Só que aí na base E, né? E o log de 4 ficou fora, né? Ficou essa constante, saiu. Então, na hora que você deriva esse aqui, aí você usa essa regra que você falou, né? 1 sobre x ao cubo, mas tem que usar a regra da cadeia, porque se fosse só x, aí dava logo o dx aqui, né? Dx. Mas aí tem que ter o 3x ao quadrado aqui também, tá bom? Certo. Perfeito? Como aí, no caso, se substituísse por um, esquecesse disso aqui, ia dar diferente resultado. Mas você pode, ocasionalmente, você pode não ter errado a questão por causa disso, certo? Eu vou explicar essa questão aí, eu vou até fazer um ajuste no gabarito dela, porque os gabaritos dela estão com os valores muito longe do verdadeiro, tá? Mas eu vou fazer esse ajuste aqui agora. Mas nada, isso não invalida a questão, tá? Então, eu estou na t, né? Então, vamos voltar aqui para a derivada da t. 6 vezes x ao cubo menos 2, mais, e aí, 3x ao quadrado, vezes, e aí a primeira, né? 6x mais 1. E aí a derivada de x vira 1. Então, 1, tá? Então, novamente aqui, ó. 6 vezes x ao cubo menos 2, mais 3x2 vezes 6x mais 1, e aí mais a derivada do x é 1. Tá? Então ficou essa sentença. Quando a gente substitui isso no 1, 6 vezes 1 menos 2, mais 3 vezes 1, né? Mais 6 vezes 1 mais 1. Né? E aí, mais 1, né? Ainda tem um mais 1 aqui fora. Mais 1 aqui. E aí agora, t' de 1 vai ser 6 vezes menos 1, menos 6, mais 3 vezes 7, 21, mais 1. Tá? E isso vai dar 16, que é 21. 21 menos 5, né? 21 menos 5. Deu 16. O resultado final aqui, F' de 1, G' de 1, H' de 1, T' de 1. 11,16 vezes 4 terços vezes 3 log 4 vezes 16. 16 simplifica, o 3 simplifica. No final, o resultado ficou 4 log 4. E aí, 4 log 4, vocês podem fazer com 4, 2 log 2. O log de 2 na base E, isso aí
vocês podiam ter olhado aí qualquer calculadora científica ou até mesmo na internet, uma tábua de logaritmos. Mas geralmente esse log ele é fácil de decorar, né? O log de 2. Eu não ando muito com esses valores na cabeça, mas se fosse uma prova de vestibular, vocês tinham que saber o log de 2 na base 10, né? Geralmente eu divulgo na base 10, né? Na base 10. Mas aí logo na base né? 0,69. Então, fazendo essa conta aqui, deu 4 sobre o 2 vezes o log de 2, tá? 2,88. Deixa eu colocar esse valor aqui. Aí veja, a resposta ela pede o valor mais próximo, né? E os valores também estão bem distantes, né? Então eu tenho que alterar isso aqui, mas aí no caso você marcaria o 38, né, que é o valor mais próximo. É o Eu 38. marquei 38 mesmo. Mas é isso mesmo. Isso aí acabou sendo uma coisa assim para meio que acabou desviando o foco de vocês aqui, mas a resposta é 38 Rapaz, mesmo, tá? Não tem como. rapaz, eu fiz essas contas aqui, professor, 4 vezes pensando que tinha errado nas contas. Não, mas eu peço desculpa aí por essa questão aí ter saído com esse gabarito assim, mas isso não invalida a questão, tá? Até porque a minha sorte foi que eu pedi o valor mais próximo, tá? Ok? Então não invalida a questão. Eu vou fazer. Com certeza, o senhor está certo. Mas é porque quando você faz uma questão e não vê nenhum Não, valor para a sua resposta, é, você, na hora da prova, você fica bem maluco. não, tá certo, eu concordo, mas aí você fez o que tinha que ser feito, você marcou o valor mais próximo e era isso que tinha que ser feito, tá bom? É, Ok. vou aproveitar aqui porque essa questão ela tá aqui no meu banco. Eu vou aproveitar e vou fazer uma mudança aqui desses valores para não uma próxima vez que ela aparecer para vocês, ela não ficar, né, tão. É só dividir por 10 aqui. Porque aí agora eu acho que ela vai a mais coerente assim com a relação da escala, né? Essa escala desses valores, né? Acho que agora está mais coerente, tá? Então, realmente, a resposta mais próxima seria o 3,8 agora, tá? Mas é isso aí que você fez mesmo, tá certíssimo. Sua colocação foi pertinente e eu já estou fazendo esse ajuste aqui, mas eu não queria perder a questão, não tem que anular a questão por causa disso, porque não tem necessidade, né? Aconteceu, não precisa anular a questão, mas o gabarito, estou fazendo esse ajuste aí, mas não altera em nada, né, o resultado aí da questão. Vamos para a próxima. Essa questão ela é um pouco interessante. Ela é interessante. Veja que nessa prova eu explorei um pouco mais a questão da continuidade, da derivabilidade, que era uma coisa que eu não tinha explorado na prova passada. Né? Vamos lá. Sobre derivadas e continuidade, marque a alternativa incorreta. G de x, uma função de duas sentenças, é derivável em R. Bem, essa função tem derivada em todos os lugares. Bem, à esquerda, entre 0 e 10, a derivada dela é 1. Né? A derivada é 1. E
à direita do 10, a derivada é 0,7. Tá bom? Ok? Só que no 10, à esquerda, a derivada do 10 à esquerda, a derivada de g à esquerda do 10 vai ser o g menos de g'. Deixa eu colocar aqui no quadro. Olha lá. G' no 10. G' menos, né? Tá bom? O G' menos vai dar o quê? A derivada da G à esquerda do 10. É 1. Tá bom? É 1. E a derivada à direita do 10 é 0,7. Que vai ser o G' 10 à direita. Eu ponho mais aqui. Então perceba que essas coisas são diferentes. E isso faz com que G' de 10 não existe. Tá? Aqui é o símbolo do não existe. Tá bom? Então, G não é derivável em x igual a 10. Vamos ver o que pergunta a questão aqui. Comenta, né? Diz que ela é derivável em R. Falso. Marcou. Ser derivável é ser contínua, né? Mas ser contínua nem sempre implica derivabilidade. Então, se ela fosse derivável em R, ela seria contínua, né? Em x igual a 10, tá? Porque se ela é derivável em R, ela é derivável em x igual a 10, seria contínua em x igual a 10. Mas a questão aqui é que ela não é derivável em x igual a 10, né? Então, se ela não é derivável em x igual a 10, eu já mato a sentença por essa primeira afirmação aqui. Então, eu só poderia afirmar essa questão de ser derivável, implicar em ser contínua, se eu conseguisse garantir aqui que a função é derivável. Então, a regrinha aqui, né? É derivável. Se é derivável, é contínua. Mas a volta aqui, né? Essa volta aqui, gente, ela não é verdadeira, tá? Tá bom? A volta aqui não é verdadeira. Não posso garantir que se é contínua é derivada. Marca porque é falso. F módulo de 1 menos x ao quadrado é contínua em x igual a 1, logo é derivável. Bem, ser contínua não implica em ser derivável, tá bom? Já marcaria por esse item aqui, por essa afirmação. Mas vamos olhar aqui a função f. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Uma função f é uma função de duas sentenças.
Se você pegar o módulo, né? O módulo de 1 menos x ao quadrado vai ser igual a 1 menos x ao quadrado, se 1 menos x ao quadrado for maior ou igual que zero. E menos 1 mais x ao quadrado, se 1 menos x ao quadrado for menor que zero. Daí agora eu consigo reescrever essa sentença, né? Reescrevendo aqui, ó. Então, o f é 1 menos x ao quadrado se o x ao quadrado é menor ou igual que 1, mas o x ao quadrado ser menor ou igual que 1 equivale ao módulo de x ser menor ou igual que 1, ou seja, o x está entre menos 1 e 1. Então, quando o x está entre menos 1 e 1, eu estou num gráfico de uma parábola com cavidade voltada para baixo, passando aqui nesse 1, né, que quando x é 0 dá 1. Então, o gráfico, a curva vermelha é no intervalo menos 1 e 1, tá? E caso contrário, ela é outra parábolazinha, uma parte de uma parábola, x ao quadrado menos 1, se o módulo de x for maior que 1. Então, fora, né? Fora dessas raízes, né? Extra raízes. Então, o gráfico dessa função vai ser esse aqui. Eu vou passar agora uma linha preta por cima, tá? Só do gráfico. Então, ela vai pegar essa curva aqui. Daí, passa para a parábola. Depois volta para essa outra parábola. Então, o gráfico da função f é esse que eu estou colocando em preto. Aí perceba que nesses pontos aqui que eu estou marcando, ó, né, não tem derivada. Porque se você pegar aqui a inclinação da reta, quando você pensa aí pela direita do menos 1, por exemplo, a reta tangente ela faz essa linha aqui, tá? E se você pegar a esquerda do menos 1, a esquerda do menos 1, a reta tangente é essa outra aqui. Eu botei as duas de verde, mas veja que são inclinações completamente diferentes, né? Uma tem inclinação positiva, outra tem inclinação negativa. Então, as derivadas aqui laterais divergem, inclusive em sinal. Então, ela não é derivável nem no menos 1, pela mesma razão, não é derivável no 1, tá bom? Embora seja derivável à esquerda do 1, entre menos 1 e 1, e à direita do 1, essa função é derivável, mas no menos 1 e no 1, ela não é derivável, tá bom? Então, a conclusão aqui, ó, é que f não é derivável em x igual a mais ou menos 1. Tá bom? A f não é derivável em x igual a mais ou menos 1. Perfeito? Daí, a afirmação aqui era o quê? Que ela era contínua. Bem, contínua ela é, porque ela é uma função contínua, né? Ou seja, o limite
pela esquerda ou pela direita do 1 é o f de 1, né? E nesse caso aqui é 0, né? O f de 1 é 0 e o f de menos 1 é 0 também. Então ela é contínua. Nesse caso aqui, ó, f é contínua, mas não é derivável. Então, f é contínua, mas não é derivável. Em R, né? Deixa eu só destacar uma coisa aqui. Ela é contínua em R, tá? Mas não é derivável. Eu vou colocar aqui. Não é derivável em x igual mais ou menos 1. Tá bom? A conclusão é essa. O que invalida a sentença, porque ele diz que ela é contínua, logo é derivável. Então é exatamente um caso, um contra-exemplo aqui que a gente acabou de discutir, né? Um exemplo que invalida essa afirmação de dizer que é contínua, é derivável, certo? O fato de ser derivável implica em continuidade, porque isso é demonstrável, a gente consegue provar isso matematicamente. Mas aqui não tem como provar, né? Já existe uma contraprova, né, de que ser contínua é derivável, não é verdadeiro, né? Agora vamos olhar para o item C. A função aqui é derivável em x igual a 2. Bem, no x igual a 2, se a gente quer olhar se ela é derivável, vamos olhar a esquerda e a direita. X tendendo a 2 pela esquerda, né? X tendendo a 2 pela esquerda, a derivada de 1 sobre x é menos 1x ao quadrado. Menos 1 sobre x ao quadrado, né? Ok? Deixa eu colocar aqui no quadro. Então, a derivada de 1 sobre x, então f' de x no 2, à esquerda do 2, né? Vamos colocar aqui agora. F' de x. Oh, desculpa. F' de 2 à esquerda, né? Dá menos 1 sobre 2 ao quadrado. Tá? E o F' de 2 à direita, então a direita vai dar menos 1 quarto, né? Menos 1 quarto. Então, F' à direita, 2 é menos 1 quarto, tá? E essas coisas são iguais, tá bom? Então, o F' de 2 à direita do 2 é igual ao F', o F' à esquerda do 2. Professor, aí só é 1 sobre x, né? 1 sobre x ao quadrado, não. Mas veja, o F' de x é menos 1 sobre Ah, x porque o senhor quadrado. derivou, tá certo. Isso. Tá certo, Tá? entendi. O senhor derivou. Ok? É muito bom saber que vocês estão Entendi, o aprendendo senhor derivou, direitinho tá aí. certo. Muito bom aí ver vocês entendendo aí do assunto, com o material que está sendo postado aí no AVA, tá? Tô gostando de ver, hein? Muito bom. Então aqui é a derivada, tá, Josué? Então, olha, a Ok, derivada, entendi. a direita e a esquerda são iguais, então ela é derivável aqui no 2. A função derivável no 2. Aí se é derivável é o teorema, né? Derivável é contínuo, então essa sentença é verdadeira, tá? Então, sentença verdadeira.
mas os dois itens incorretos são os 1 e o 2. Deixa eu só confirmar aqui quais foram os itens que eu marquei. O único correto é esse da derivada no 2. Vamos ver aqui. Então, 50% no módulo, 50% no da G. Esse aqui, aí eu penalizo aqui em 5%, tá? É só ressaltando que não marquem todas as sentenças, porque se vocês fizerem isso, eu vou aumentar esse fator de penalização aqui e vocês vão perder os pontos que vocês marcaram, tá? Então, isso aqui é... Ok. Aí, vamos para a terceira questão. A terceira questão, sim, é uma questão que deve ter dado mais trabalho para vocês, tá? Bem, deixe-me mostrar, deixa eu abrir aqui outro arquivo. Vamos olhar o enunciado, né? A única coisa que eu fiquei triste aqui é que eu coloquei um preço do combustível muito abaixo do real. Acabei esquecendo disso. Na próxima vez que essa questão aparecer, eu vou ajustar esse preço, porque isso aqui está totalmente fora da realidade nossa hoje aqui, né? Então, infelizmente, aqui o preço do combustível não é R$ 1,90. Né? Enfim, uma empresa usa um caminhão para entregar seus produtos. A fim de estimar custos, o gerente modela o consumo de combustível. Obviamente que é o preço do diesel, né? Seria um pouquinho mais baixo, mas também 1,90. Eu acho que o diesel já passou desse valor há muito tempo. Então ele modela o consumo, né, por litro, né? Como função dos quilômetros rodados, né, da velocidade, né? Esse X é a velocidade em quilômetros por hora, que é mantida constante, né? Então, G denota o consumo em litros por quilômetro rodado, assumindo que o caminhão trafega a uma velocidade constante, né? A velocidade constante de G de X, onde X é a velocidade, né? Aliás, ele caminha a velocidade. G é o consumo em litros por quilômetro rodado, assumindo que o caminhão trafega uma velocidade constante X quilômetros por hora. Esse X é assumido maior que 5. Ou seja, no mínimo, o caminhão está andando a 5 quilômetros por hora. Outro detalhe, o motorista recebe R$ 20 por hora para dirigir o caminhão por 250 quilômetros e o preço do litro é R$ 1,90. Infelizmente aqui esse valor totalmente fora da realidade, mas enfim, não invalida a questão. É só uma questão de atualizar esses valores aí na próxima vez que ela aparecer. Deduz a expressão do custo, né? Primeiro desafio aí é deduzir a expressão do custo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu acessar o questionário aqui por essa outra máquina. Poxa, acabei. Desculpa, foi mal. Desculpa aí, pessoal. Só deixa eu deixar essa tela ampla. Peraí, só um minutinho. Peraí. Deixa eu acessar esse negócio aqui.
Isso aqui. Ok. Eu quero fazer isso aqui porque eu vou conseguir usar a lousa aqui dentro desse ambiente. Vai ficar mais fácil de explicar essa questão. Então, questionário. Então, aqui, ó. Eu uso essa canetinha. Acho que aqui vai ficar mais fácil. Bem, vamos ver, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deduzir a expressão desse custo, né? Então, o custo de X vai ser igual quilômetros rodados quilômetro rodado vezes preço por litro tá? Vezes, né, o consumo de combustível, que é essa função G aqui, tá bom? Então, quilômetros rodados, preço por litro, né? Então, quantos quilômetros eu rodei, quanto que eu vou pagar por litro e qual o consumo, né? Tá bom? Essa é E a... o dinheiro do motorista não entra, não? Ah, sim. Aí tem aqui a parte do motorista, mais, né? Mais o quê? O preço cobrado pelo motorista por uma hora de viagem, que eu acho que é 20, né? Recebe por Por hora. hora. Vamos lá. Preço por hora vezes o tempo do percurso. O tempo do percurso. Faltou isso aí, realmente. Então, vou fazer esse detalhamento aqui no quadro, tá? Aqui, ó. Acho que dá para colocar isso aqui. Vamos lá. Ih, aí. Olha aqui. Então, o custo, quilômetros percorridos, vezes preço por litro de combustível, mais o gasto, o consumo do carro, né? Mais o custo cobrado aí por hora pelo motorista, vezes o tempo do percurso. Essa é a fórmula. Essa fórmula aqui, eu posso desenhar ela agora desse jeito aqui, ó. Vou ganhar um tempinho aqui nessas.
Olha lá. Ou seja, né? Tá? Quilômetros percorridos foram 250 quilômetros a 1,90 o litro, com o consumo dado pela quilometragem por hora, pela velocidade por hora, né? Velocidade em quilômetros por hora. 1 sobre 250, 1.200 sobre x, né? Mais x, mais 20 vezes, que é o valor cobrado por hora, vezes 250 sobre x. Aí é lógico que aqui observe que eu estou fazendo uma regra de 3, né? Então ele vai percorrer, não sei se foi dito qual a velocidade, deixa eu olhar aqui. A velocidade x, né? Tá bom. Então, em 1 hora, né? Ele vai. Se ele, o percurso todo é 250, né? Foi dado aí o percurso, 250 quilômetros. Então, daí, 250 sobre x, né? Porque ele vai fazer a x quilômetros por hora, né? Então, ele percorre. Faz uma regra de 3 aqui, ó. 250. Então, ó, em 1 hora. Opa! Em 1 hora, ele percorre x quilômetros, tá? Para percorrer 250 quilômetros, para percorrer 250 quilômetros, h horas. Vou colocar y. Então, o y vai ser igual a 250 sobre x. Tá bom? É por isso que eu estou colocando aqui esse 250 sobre x. Bom? Então, o custo aqui, num percurso de 250 quilômetros, vai ser dado por essa expressão. E aí o que a gente precisa fazer agora é deduzir essa expressão, né? Deixa eu colocar aqui a expressão final dela. Então, depois de algumas simplificações aí, isso vai ficar assim. Tá? A expressão do custo. No final vai ficar essa expressão aqui, ó. Tá bom? 1,9x mais 7.280 sobre x reais. Tudo como função da velocidade, né? Que ele percorre. Com que ele percorre o trajeto, né? Bem, então, o que eu vou fazer aqui agora? Preciso do custo marginal, né? Pergunta agora diz o quê? Ó? Calcule a taxa de variação do custo em relação a x, né? Quando o caminhão está a 40 km por hora. Então, primeiro, vamos encontrar o custo marginal. Olhando essa expressão aqui, ó, vou marcar, deixa eu botar uma setinha aqui nela. Vamos encontrar agora o custo marginal, tá? Aí eu já coloquei aqui em cima isso.
Já tem isso aqui. Deixa eu ver. Tá, já tem a fórmula aqui do custo marginal. Deixa eu voltar para cá. Vamos lá, custo marginal. Custo marginal, ó. Tá certo? Custo marginal 1,9, e aí deriva, né? Isso aqui, eu só estou copiando e colando essa tela aqui, mas enfim, era derivada de 1 sobre x, né? Menos 1 sobre x ao quadrado. Então, 1,9 mais 7.280 menos 1 sobre x ao quadrado. Esse é o custo marginal. O que a gente precisa calcular isso aqui, isso calculado no 40, né? No 40, né, se a gente pegar aqui o C, deixa eu ver aqui onde é que está esse board. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para cá. Então tem que calcular o C' de 40, né? O custo marginal já está aqui, substitui no 40, né? Isso vai dar aí menos 2,65, tá? Menos 2,65. Deixa eu... Ih, rapaz. Só um minutinho aí, que eu me perdi aqui. Então, o custo marginal, né? No 40, né? A 40 quilômetros, é de menos 2 ponto... Deixa eu ver, eu tô tentando achar aqui onde eu tô. Ah, tá, peraí. Não tá atualizando aqui, não. Então, pessoal, olha só. No final aqui, ó, C', C' de 40 é igual a menos 2,65, tá? C' de 40 é menos 2,65. O que isso quer dizer? Estando a 40 km por hora na velocidade constante, isso significa dizer que cada acréscimo unitário nessa velocidade de 1 km por hora, você tende a reduzir seu custo em 2,65 unidade de real, tá bom? Isso diz o quê? Que eu posso reduzir o custo se eu aumentar a velocidade. Obviamente que o objetivo não é andar a altas velocidades, né? 40 quilômetros, aí o que eu fiz? Vamos analisar agora a função custo marginal, né? Vamos pegar essa função custo marginal
vamos igualar ela a zero, porque aí quando a gente iguala a zero, eu vou encontrar os pontos críticos e a gente consegue deduzir aí, né, a partir de quanto, até quando, né, é viável fazer esse aumento nessa velocidade. Aí perceba o seguinte: fazendo selinha de x igual a zero, equivale a dizer que x ao quadrado é 7.280 sobre 1,9, que no final o x é positivo, né? Esse x é maior que 5, já foi dito lá. Vai dar a raiz quadrada de 7.280 sobre 1,9, que é aproximadamente 61,89 km por hora. Vamos botar aí 61, perto de 62 km por hora. Então, até esse limite aí, pertinho dos 62 km por hora, ele consegue baixar o custo, porque o custo marginal é negativo, né, nesse intervalo de 0 até os 61,89, tá? Então, perceba que a partir de 60 km por hora já começa a ter essa redução é cada vez menor, né? E, na verdade, você consegue reduzir o custo, né? A 61 km por hora, teria que calcular o custo marginal. Eu vou colocar aqui o valor, seria 1,9 mais menos, né? 7.280 sobre o x ao quadrado. 1.600, né? Deixa eu colocar o x aqui. Quem é o x? X é 60 quilômetros. Vamos botar 60, né? Aí agora você tem uma redução de 12 centavos, né? Então esse custo ele reduz a uma taxa decrescente. Então se a gente utilizar, por exemplo, um x de 50 quilômetros por hora, né? Ele tem um custo, uma redução de custo maior do que a 60. E na verdade aí posso colocar até qualquer quantidade. Vamos botar 30 aí para ver se ele consegue. Ele tem uma redução bem maior, né? O custo. Né? E aí, nesse caso aí, na verdade, eu acho que essa função custo, deixa eu ver aqui, tem que ver a questão da viabilidade também, né? Vou botar 20 aqui, porque ela é decrescente, né? Custo marginal, né? Ó, tá vendo como tá caindo o custo, né? Mas aí teria que ver, teria que se analisar a viabilidade, até por questão de tempo, né? Nessa viagem, se ele diminui muito essa velocidade, tá? Enfim, teria que entrar nessa conta aí, que não é só uma conta envolvendo a função custo marginal, tá? Que seria uma decisão de aumentar a velocidade, para poder buscar a redução marginal de custo, tá? Teria que se analisar isso aí, porque a forma como a função custo marginal está decaindo, ela decai de forma decrescente, né? Então, a velocidade mais baixa teria que ter uma velocidade mínima aí para exigir aí um tempo de trajeto, alguma coisa assim do tipo, tá? Bem, então a moral da história aqui é que tipo, não passe de 61 km por 89. Se passar, aí você começa a ter custo mais, né? A ter um custo maior, não tem uma redução de custo, tá bom? Ok, Josué? Acho que era isso aí que eu queria discutir Ok, nessa professor. questão. A questão é interessante, né? Porque ela mistura aí os conceitos de marginal, né? As aplicações das derivadas e está totalmente conectado aí com o contexto aí de custos, né? Etc. Tá bom? E aí já faz uma ligação também com essas questões de gráficos, tá? Porque os gráficos, vocês vão ver aí nos vídeos, eu acho que tem um vídeo que eu expliquei isso aí, que mostra lá quando a função derivada é negativa, você tem o comportamento da função decrescente, função a derivada é positiva, a função é crescente, quando a derivada se anula, então a função ela muda
esse comportamento, né? Então tem que ver o sinal aí dessa inclinação aí para você entender aí as mudanças, os pontos críticos, né? Isso aí já dá um gancho aí para esse conteúdo que eu estou vendo agora. Mas eu vou fazer uma discussão maior. Eu coloquei um material já e eu vou fazer uma discussão sobre esse material em breve, tá bom? Antes da prova. Eu acho que a nossa discussão vai ser mais ou menos em cima desse material, tá certo? Que aí é um material que eu não tenho ele ainda discutido, Ok. não tenho nenhum vídeo pronto. Pessoal, eu vou. Alguém tem alguma coisa para alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu vou encerrar essa gravação aqui porque eu já fiz toda a resolução para não ficar tão longa, né? Então já fiz aí a discussão de todas as questões da prova, né? Eu vou. Deixa eu só confirmar se. Eu vou encerrar a gravação aqui para não ficar tão extenso.